trabalho do Mary, da Circulation, né, que me surgiu a ideia de intervir nesses pacientes que tinham fraqueza muscular respiratória, mas que ele conseguia fazer o protocolo de treino já sem interrupção. O Juliano já comentou, e o Francisco também, a ideia é que a gente tem um canal no YouTube que se chama Primeiro Respira, onde a gente está depositando alguns conteúdos que tem relação com essa parte da fisiologia respiratória, da fisiologia cardiovascular, também da reabilitação. E também a gente está já colocando alguns conteúdos sobre a parte, né, de treinamento muscular respiratório, que já está disponível lá. Então, se vocês tiverem interesse no assunto, por favor, pode se inscrever no canal, está lá tudo disponível para vocês poderem usar e compartilhar também com quem mais tiver interesse, com quem mais gostar desse tema, desse assunto. Só um feedback para mim, vocês me escutam bem? Perfeito. Alô? Tá, beleza. Então, a ideia é da gente poder discutir um pouquinho sobre o treinamento muscular inspiratório, né, nos pacientes com insuficiência cardíaca. Esse aqui foi o primeiro paper que a gente publicou, e para vocês terem uma ideia, contar um pouquinho da história é sempre interessante, assim, o projeto para desenvolver esse trabalho, ele foi iniciado em 2000, final de 2000 e início de 2001. E aí a gente desenvolveu esse trabalho durante 2002, 2013 e 2004, terminamos a coleta e todos os pacientes em 2004, e aí a gente teve 2 anos de intervalo entre o final da coleta, o paper pronto e a publicação. Então a gente publicou o trabalho no JACC em 2006. Esse foi um trabalho que ele serviu como um marco assim nesse tema de treinamento muscular inspiratório, porque até esse momento tinham poucos trabalhos sobre esse assunto, eram muito poucos os trabalhos. E a partir desse trabalho, da publicação desse trabalho, houve um crescimento bem grande assim com relação às publicações de treinamento muscular respiratório, principalmente focados em pacientes com insuficiência cardíaca. E os highlights, né, os pontos principais desses trabalhos aqui então está mostrando exatamente isso que eu falei para vocês. Aqui está uma linha do tempo de 1960 até 2021, e as barrinhas representam o número de trabalhos publicados com treinamento muscular inspiratório e insuficiência cardíaca, né? E aqui está, na parte mais de baixo, está mostrando de 2006 a 2021, então, como houve um crescimento gradual e exponencial no número de trabalhos publicados no PubMed com esse tema. Então, isso foi um marco porque, né, despertou interesse de várias pessoas que gostavam do assunto e acabaram publicando, então, também nessa linha e nessa área de trabalho. E a origem desse trabalho, na verdade, veio de um paper do Myers, que foi publicado em 2000, onde ele mostrou que os pacientes com insuficiência cardíaca de classe funcional mais grave tinham fraqueza muscular respiratória. E aí, a partir desse trabalho do Mary, da Circulation, né, que me surgiu a ideia de intervir nesses pacientes que tinham fraqueza muscular respiratória, porque no trabalho dele ele mostrou que a fraqueza muscular respiratória estava associada com maior mortalidade, com menor sobrevida. E aí, a partir então desse paper que surgiu a ideia do projeto e de criar esse projeto, tá? E aí a gente foi testar o efeito, então, né, do TMI sobre a capacidade funcional desses pacientes, sobre a qualidade de vida também. Nós testamos os efeitos do TMI sobre as variáveis obtidas durante o teste cardiopulmonar, como a eficiência ventilatória, a oscilação da ventilação, além do consumo máximo de oxigênio. A cinética de recuperação do consumo de oxigênio também foi uma outra variável que nós pudemos avaliar como resposta ao treinamento. E também nós testamos uma variável que é utilizada para avaliação de função inotrópica do ventrículo esquerdo, que é a potência circulatória. Então, a partir do desenvolvimento desse projeto, nós conseguimos, então, avaliar todas essas questões. O nosso protocolo de treino para aquele trabalho foi, naquele momento, né, foi um treino que teve 12 semanas de duração. A gente utilizou 30% da pressão inspiratória máxima
por 20 minutos, uma vez ao dia, nos 7 dias da semana. Então, isso foi uma novidade, né, esse protocolo de treinamento, que hoje em dia já tem outros protocolos que são mais curtos e tem praticamente um resultado similar, ou até, às vezes, o resultado é melhor. Então, mas naquela época, a gente tinha esse protocolo como ideia e acabou usando esse protocolo para o TNI. E aí a gente avaliou, né, o efeito na força, na endurance muscular respiratória. A gente avaliou também o teste de esforço cardiopulmonar, como eu comentei, e um teste de capacidade funcional submáxima, que foi o teste de caminhada. Então, a distância percorrida no teste de caminhada também foi avaliada, como eu disse, a potência circulatória e a qualidade de vida pelo Minnesota, que é um questionário clássico que se utiliza para avaliar a qualidade de vida em pacientes com insuficiência cardíaca. Então, essa figura mostra, só para ilustrar essa tabela, desculpa, mostra só para ilustrar aqui os dois grupos, né? Aqui o grupo placebo, que foi o grupo que não fez treinamento, e aqui o grupo IMT, que foi o grupo que fez treinamento, com relação às variáveis, as características antropométricas e também as características de função hemodinâmica, função respiratória, função pulmonar, força muscular e capacidade funcional, e também o tratamento farmacológico. Eles eram similares na entrada do estudo. Então, eles entraram no estudo ou para o grupo placebo ou para o grupo treinamento na mesma condição. Aí nós avaliamos, então, o efeito desse protocolo de treinamento, né, na pressão inspiratória máxima, que está mostrando aqui nessa figura. Então, aqui mostra a evolução da força muscular inspiratória desses pacientes do grupo intervenção, que é a parte de cima do gráfico, e aqui embaixo está a evolução semanal da pressão inspiratória máxima dos pacientes do grupo placebo. Então, o que a gente identifica aqui já na segunda semana, já tem um aumento significativo da força muscular inspiratória. E provavelmente isso aconteceu na segunda semana porque eles tinham feito já 14 sessões de treinamento. Eles faziam todos os dias, então eles já tinham um tempo relativamente grande de treino, completando 14 semanas e já mostrando significância aqui na segunda semana de treino. Aí depois houve um crescimento adicional e se estabilizou aqui a partir da quarta, quinta, sexta, sétima e oitava semana, mais ou menos que estabilizou. Houve um crescimento adicional, mas bem pequeno, perto do começo, e se estabilizou, então, o ganho de força. E também outro detalhe importante que a gente avaliou nesses pacientes foi que eles interromperam, então, o treinamento aqui nas 12 semanas, na 12ª semana, e nós avaliamos eles na 48ª semana, que é na semana 48, depois, né, de eles terem concluído o treino. E aí a gente pode observar que houve, então, aqui uma manutenção. Eles ainda tinham uma força muscular maior, mesmo um longo tempo depois de terem interrompido o treinamento. Então, parece que o ganho de força muscular se manteve por um tempo bem maior para esses pacientes, enquanto que o grupo placebo não mostrou nenhum ganho de força e também nas 48 semanas não mostrou nenhuma diferença comparando com as outras semanas. Tá? Então, esse foi um efeito interessante, né, desse grupo. Mas o que eu queria também comentar aqui, ó, que a partir da 4ª semana meio que estabilizou o ganho de força. Então, os protocolos que vieram depois disso utilizaram tempos menores de treinamento, porque já se conseguia, né, atingir o ganho máximo na 4ª semana, na 6ª semana, mais ou menos assim. Então, essa é uma informação que também está bem clara aqui, dá para perceber. Aí, com relação aos resultados, né, a função pulmonar, como a gente esperava, não mudou, porque, né, o treinamento muscular inspiratório, a princípio, não muda a função pulmonar, mas a força muscular, né, mudou, aumentou, e aqui também a relação entre PI máxima e PI máxima sustentada aumentou, que é um índice de endurance que a gente utiliza, também aumentou, e também o tempo de endurance aumentou como resposta ao treinamento, né, desses pacientes, comparado com o grupo, com o período pré-treinamento e também comparado com o grupo placebo. Então, mostrou a melhora dos parâmetros que foram modificados pela intervenção, que foi o treinamento muscular respiratório. Aqui é o valor de pressão inspiratória máxima. Uma outra coisa interessante, que esses pacientes, quando eles fazem o teste de esforço, isso serve também para os DPOCs, às vezes durante o teste de esforço, como tem uma sobrecarga muito grande para a musculatura ventilatória por causa do esforço que ele está fazendo, eles podem desenvolver fadiga durante o teste de esforço. E essa fadiga, ela pode representar uma queda na medida da pressão inspiratória máxima depois do teste de esforço comparado com o período pré. Então, aqui na parte de cima do gráfico mostra exatamente isso, tá? Aqui é o valor
de pressão inspiratória máxima em quilopascal, né? Por isso que está aqui embaixo esse valor, no período pré do grupo, dos dois grupos, né? O grupo placebo e o grupo que fez treinamento, e aqui mostra o período 5 minutos depois do teste de esforço e aqui 10 minutos depois do teste de esforço. Isso aqui antes de fazer o protocolo de treino. Então, dá para observar que tem uma queda. Os dois grupos tiveram queda na força e essa queda se manteve ainda por 10 minutos depois do teste de esforço. Aí, quando a gente foi avaliar no período pós-treino, porque eles fizeram o teste cardiopulmonar antes e depois, quando a gente foi avaliar no período pós-treino, aqui a parte de cima é o grupo que fez treinamento, por isso que eles ganharam pressão inspiratória máxima. Eles também tiveram uma queda da pressão inspiratória durante o teste de esforço, então continuaram com um padrão semelhante, da mesma forma que embaixo o grupo placebo, só que o grupo placebo não recuperou no 10º minuto, enquanto que o grupo treinado recuperou a força muscular inspiratória no 10º minuto. Então, apesar de eles terem essa queda durante o teste de esforço, que pode ser causada pela necessidade de aumentar a ventilação em função do aumento do consumo de oxigênio e também da produção de CO2, eles recuperaram, o que fez treinamento recuperou no 10º minuto depois do teste cardiopulmonar. Então, essa foi uma variável interessante também e que mostrou que eles tinham uma recuperação melhor depois do teste cardiopulmonar, quando eles tinham uma força maior ou uma endurance maior também, tá? E essa tabela mostra as principais variáveis, os principais desfechos que nós medimos durante o teste cardiopulmonar, né? Então, aqui em cima está mostrando o consumo máximo de oxigênio, tá? Em ml quilo minuto, e a ventilação máxima, o primeiro item. Então, aqui o grupo placebo, né, tinha um consumo aqui de 17 no período pré, e manteve o mesmo consumo no período pós, enquanto que o grupo fez TMI também tinha um consumo máximo de oxigênio de 17 ml quilo minuto no pré, e foi para 21 ml quilo minuto no período pós-treinamento. Então, aumentou significativamente, né, o consumo máximo de oxigênio, como efeito do treinamento muscular respiratório. Uma outra variável interessante que a gente avaliou foi também, que vem do teste cardiopulmonar e que é uma relação entre a ventilação e a produção de CO2, que a gente chama de eficiência ventilatória. Então, quanto menor for essa relação VEB e CO2, mais eficiente é o sistema respiratório em manter uma ventilação adequada, em eliminar o CO2 que está sendo produzido pelo metabolismo. E aqui está mostrando, então, de novo, no grupo placebo não teve diferença, e o grupo que fez o treinamento, né, ele saiu de 35 nessa relação VEB-CO2 para 30. Essa queda na relação VEB-CO2 mostra que houve uma melhora da eficiência ventilatória nesses pacientes por causa do treinamento muscular respiratório. Alguns anos depois disso aqui, o Rosarena publicou um paper bem interessante usando essa relação VEB-CO2 como um marcador de prognóstico para pacientes com insuficiência cardíaca. Daí eles até subdividiu, né, aqueles pacientes que tinham uma relação VEB-CO2 acima de 34 tinham uma mortalidade muito maior, aqueles pacientes que tinham uma relação VEB-CO2 abaixo de 34 tinham mortalidade menor. Então, esse marcador, essa relação VEB-CO2, que a gente chama de eficiência ventilatória, é muito utilizado hoje em dia como um marcador prognóstico mesmo e como um marcador de resposta a tratamento, né, aos diferentes tratamentos dos pacientes com insuficiência cardíaca. Então, o treinamento melhorou essa eficiência ventilatória. Essa outra parte aqui mostra, então, os parâmetros que a gente chama de oscilação da ventilação. De novo, os pacientes que têm insuficiência cardíaca, principalmente os mais graves, eles apresentam um padrão de ventilação periódica, a gente chama assim, e isso também pode ser avaliado pela oscilação do padrão ventilatório. Isso é mais ou menos como se fosse um indivíduo normal, quando tu vai sobrecarregando, ele vai aumentando a ventilação, e esse aumento é incremental e é constante até ele atingir seu máximo. Nos pacientes com insuficiência cardíaca, eles podem oscilar esse comportamento. Então, às vezes, no início do teste, ele ventila mais ou hiperventila, depois ele hipoventila, depois ele hiperventila, depois ele hipoventila e assim por diante. Então, isso mostra um padrão oscilatório da ventilação. E aqui a gente avaliou isso também. Então, mostrando que o grupo de pacientes com insuficiência cardíaca que fez TMI diminuiu a oscilação da ventilação, ou seja, parece que esse componente que também tem relação com prognóstico e com gravidade da insuficiência cardíaca, ou seja, quanto mais grave o paciente é, maior é a oscilação ventilatória que ele apresenta, né? E o treinamento muscular ventilatório acabou também diminuindo a oscilação da ventilação. E outro desfecho importante que foi obtido do teste cardiopulmonar, então, é
é o tempo de recuperação do consumo de oxigênio, que também os pacientes, quando fazem o teste, eles atingem o valor máximo do consumo de oxigênio, aí tu dá um tempo de repouso depois do teste até ele voltar para o valor basal do consumo de oxigênio. E, de novo, né, os pacientes com insuficiência cardíaca, eles têm um prolongamento, um tempo prolongado de recuperação do consumo de oxigênio. Quer dizer que eles demoram mais tempo para retornar aos valores de consumo de oxigênio normal por causa da alteração hemodinâmica, enfim, de toda a alteração cardiovascular que eles apresentam. Então, a gente consegue avaliar isso medindo exatamente o tempo de recuperação da cinética do consumo de oxigênio, que a gente avaliou pelo tempo e pelo slope que ele voltava para o valor normal. E também o grupo que fez placebo não mudou esses parâmetros da oscilação ventilatória, e o grupo que fez TMI acabou diminuindo, ou seja, melhorou a cinética de recuperação do consumo de oxigênio no período pós-teste cardiopulmonar. Então, isso também mostrou um resultado bem surpreendente que acabou revelando todas essas modificações que foram produzidas pelo efeito do treinamento. E aqui é uma figura mostrando exatamente isso, né? Que é o consumo de oxigênio no pico, né, do teste. Aqui na parte de cima do gráfico, os dois grupos, né, o placebo e o treinamento, mostrando um padrão bem parecido, semelhante assim, né, até o terceiro minuto. E aqui embaixo, no pós-treino, no período pós-protocolo, o grupo, né, de novo aqui, o VO2 pico no pico do teste cardiopulmonar, e aqui, né, o grupo placebo na parte de cima e o grupo TMI na parte de baixo, mostrando que ele recuperou mais rápido o consumo de oxigênio no período pós-teste até o terceiro minuto. Então, isso é mais ou menos uma representação gráfica do que eu estava falando na tabela anterior. Então, melhorou a cinética de recuperação do consumo de oxigênio como um efeito do treinamento muscular respiratório nesses pacientes. Então, a partir disso se conclui, né, que um protocolo de treinamento muscular respiratório para esses pacientes, naquela carga que a gente estipulou, melhorou a força muscular respiratória, melhorou a endurance muscular respiratória, e isso teve como consequência, né, uma melhora bem importante da capacidade funcional máxima, medida pelo consumo de oxigênio, e submáxima medida também pela distância percorrida no teste de caminhada, além de melhorar a qualidade de vida, melhorar os parâmetros da eficiência ventilatória e melhorar também a potência circulatória desses pacientes, né, em resposta ao treinamento. Então, acabou melhorando também uma variável que representa a função inotrópica do ventrículo esquerdo, que é a potência circulatória. Tá? Então, esse foi o resultado final, assim, apresentando rapidamente desse primeiro trabalho lá de 2006. Aí depois a gente fez um segundo trabalho envolvendo também o treinamento muscular respiratório em pacientes com insuficiência cardíaca, em parceria com o pessoal do INCOR, né, com a Fernanda Consolim Colombo, a professora Maria Cláudia Gigonho, o Cadu, Carlos Eduardo Negrão, então lá do INCOR, onde a gente foi estudar um pouquinho o mecanismo desses efeitos importantes que a gente tinha observado nesse primeiro estudo. A gente sabe que esses pacientes com insuficiência cardíaca, todos eles, né, se não, eles têm uma hiperatividade simpática. E essa hiperatividade simpática faz parte, né, da fisiopatologia da insuficiência cardíaca. E quanto maior for essa hiperatividade, maior é a gravidade da doença. Isso está associado com dispneia e fadiga precoce, porque tem vasoconstrição periférica intensa, então a perfusão é pior no músculo em função da hiperativação simpática. Eles têm intolerância ao exercício mais precocemente e também têm uma reduzida qualidade de vida. Isso tudo tem uma relação direta com a hiperativação simpática, que é clássica, né, nos pacientes com insuficiência cardíaca, e por isso que todos eles tomam um beta-bloqueador para exatamente inibir a ativação simpática. Então, a gente foi avaliar se o TMI tinha algum efeito nessa atividade simpática periférica. Daí, também, a gente seguiu o mesmo protocolo, tá? Nós diminuímos um pouco o tempo, né, porque teve uma pequena adaptação do tempo, né, e aí diminuímos o tempo total e aumentamos o número de vezes por dia, então eles fizeram 3 vezes por 7 dias da semana. E também nós avaliamos os testes de esforço cardiopulmonar, a variabilidade da frequência cardíaca e a atividade simpática medida diretamente no nervo peroneiro, lá na periferia. E também a qualidade de vida foi avaliada nesse segundo trabalho, nesse segundo estudo.
Aqui, só para não me delongar, são as características basais dos pacientes. Eles eram similares na entrada do estudo, na entrada do trabalho, então não tinha diferença prévia, né, com relação aos parâmetros avaliados e nem também com relação ao tratamento farmacológico, então não tinham diferenças nessa fase. E aqui já mostra, então, a tabela, né, da resposta do consumo máximo de oxigênio, da pressão inspiratória máxima, da eficiência ventilatória também, que nós medimos, da qualidade de vida. Então, o que nós podemos observar aqui, né? É que o grupo controle não modificou essas variáveis, e o grupo que fez TMI, naquele protocolo um pouco diferente do inicial, né? Aumentou a pressão inspiratória máxima, aumentou o consumo de oxigênio, melhorou a eficiência ventilatória também, como eu já tinha mostrado anteriormente, e melhorou a qualidade de vida também avaliada pelo Minnesota. Então, mostrou os efeitos muito parecidos com aqueles que nós já tínhamos encontrado no estudo anterior. E aí, aqui está mostrando, então, a atividade simpática periférica, medida em picos, né, por minuto, aqui na parte de cima. A primeira parte aqui é o grupo placebo, o grupo controle, a segunda parte é o grupo TMI. Então, a gente pode observar que, comparando o valor pré com o valor pós, no grupo TMI, houve uma diminuição da atividade simpática periférica, tanto avaliada pelos picos por minuto, como avaliada pelos picos por minutos corrigidos pela frequência cardíaca. Então, aqui é só para uma outra correção que tem relação com a frequência cardíaca, mas o comportamento foi muito parecido, foi similar. Então, mostrou que o TMI, nesses pacientes, acabou diminuindo a atividade simpática. Provavelmente, essa diminuição da atividade simpática, no campo da especulação, tem como consequência, né, uma melhora na perfusão periférica. E talvez, por causa dessa melhora na perfusão periférica, que eles tenham conseguido aumentar o consumo de oxigênio, tenham conseguido percorrer mais metros no teste de caminhada e tenham conseguido melhorar a capacidade funcional como um todo, apesar de ser um treinamento que foi focado num grupo muscular pequeno, que são os músculos da respiração, né? Então, parece que, em conjunto com a melhora da força muscular respiratória e da endurance muscular respiratória, modificam-se parâmetros sistêmicos, né, em resposta ao treinamento. E essa modificação dos parâmetros sistêmicos provavelmente está associada com a melhora da capacidade funcional, a melhora da qualidade de vida desses pacientes e também de outros parâmetros. Esse trabalho também avaliou a variabilidade da frequência cardíaca, que é uma outra possibilidade da gente avaliar a componente simpática e componente vagal. Então, para quem conhece um pouquinho, os componentes de baixa frequência, da variabilidade da frequência cardíaca, estão associados com a atividade simpática. E os componentes de alta frequência estão associados predominantemente com a atividade vagal. Então, aqui na parte de cima está mostrando esses dois componentes em milímetros por segundo, e aqui embaixo em unidades arbitrárias, e aqui embaixo a relação entre o componente de baixa frequência e o componente de alta frequência. Também, né, como o simpático periférico medido diretamente diminuiu, aqui está mostrando que o componente de baixa frequência diminuiu no grupo que fez treinamento muscular inspiratório, assim, confirmando, na verdade, né, a diminuição da ativação simpática desses pacientes. No componente de alta frequência, em milímetros por segundo ao quadrado, não houve diferença, mas nas unidades arbitrárias houve diferença também nos dois. Então, diminuiu o componente de baixa frequência, quando medido por unidades arbitrárias, que está mostrando aqui, e aumentou o componente de alta frequência. Então, parece que tem uma retirada do simpático e provavelmente um aumento da atividade vagal que está associado com essas alterações também que a gente comentou anteriormente. Então, a partir disso, a gente pode concluir que, né, o treinamento muscular inspiratório é um programa que foi feito, né, a domicílio, resultou em melhoras clínicas importantes da capacidade funcional desses pacientes, e essas melhoras clínicas tiveram como parâmetro associado a redução da atividade simpática e o aumento da atividade vagal com melhora da qualidade de vida desses pacientes que passaram pelo treinamento muscular respiratório, tá? Bom, aí agora, né, o grupo da Grécia publicou agora no final de 2019, início de 2020, um trabalho onde eles
fizeram uma combinação, então, do treinamento aeróbio, que é, né, a origem, né, dos programas de reabilitação cardíaca que começaram com o treinamento aeróbio para esses pacientes. Depois veio o treinamento de força, né, que agora também faz parte dos programas de reabilitação, mas é uma coisa mais recente comparada com o treinamento aeróbio, e o treinamento muscular inspiratório. Então, eles desenvolveram um protocolo, né, envolvendo as 3 modalidades: treino aeróbio, treino de força e treino muscular inspiratório. Eles tinham publicado em 2010, se não me engano, não me lembro bem a data, um trabalho preliminar já mostrando alguns resultados bem interessantes com relação a essa associação, essa combinação de treinamento. E aí agora em 2020, final de 2019, 2020, eles publicaram um trabalho mais completo, então, envolvendo esse protocolo. Esse é o grupo da Grécia, que tem várias publicações com treinamento muscular respiratório também. E aí, né, eles utilizaram, então, né, um protocolo, né, que eles chamaram de Aristos, né, para insuficiência cardíaca, que combinou, então, A de, né, aeróbico, R de resistência ou força e treinamento muscular respiratório nos pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Então, aqui é só a identificação dos locais. E aí eles tinham como highlights, né, para esse trabalho, que a melhora do consumo de oxigênio poderia ser encontrada, esses pacientes poderiam ter benefícios também sobre a potência circulatória, que nós já tínhamos encontrado lá no primeiro estudo de 2006. Eles também avaliaram outros parâmetros da função hemodinâmica ou da função ventricular, como o diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo, né, em milímetros, e a qualidade de vida também foi avaliada pelo Minnesota, como a gente avaliou, tá? Então, a partir daí, eles incluíram, né, pacientes de 18 a 80 anos, com uma classe funcional da New York Heart Association 2 a 3, que foram randomizados em blocos, e o programa de treinamento foi de 12 semanas, envolvendo os 3 protocolos, né? E foi supervisionado. Então, aqui está mostrando, eram 4 grupos diferentes, um grupo que fez os 3, um grupo que fez treino aeróbio e treino muscular inspiratório, um grupo que fez treino aeróbio e treino de força, e um grupo que fez só treino aeróbio. E aí eles faziam 3 sessões de 60 minutos, né, na semana, totalizando 180 minutos de treino de exercício por semana. Aqui está mostrando, então, o protocolo que envolveu os 3, então, 30 minutos de treino aeróbio, de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima, em esteira ou em bicicleta, 10 minutos de treino resistido, né, de treino de força, numa intensidade moderada, que eles consideram aqui 50% de 1 RM para quadríceps e para membros superiores, e 20 minutos de tempo de treinamento muscular respiratório, que eles chamaram de alta intensidade num percentual de 60% da pressão inspiratória máxima. Então, esse foi o grupo que fez os 3 tipos diferentes de treino. Aí o grupo que fez treino aeróbio e treino muscular respiratório também, 30 minutos de treino aeróbio, 30 minutos de treino respiratório, a 60%, a mesma carga de treinamento. E o grupo que fez treino aeróbio e treino de força, também 30 minutos de treino aeróbio, na mesma intensidade, na mesma prescrição, e 30 minutos de treino de força, né, a 50% de 1 RM, daí envolvendo quadríceps, peitoral, serrátil, grande dorsal e membros superiores também. Esses são os protocolos dos diferentes grupos. E aqui o grupo que só fez treino aeróbio, né, mostrando, ele fez 30 minutos de treino aeróbio, na mesma intensidade, na mesma prescrição, e 30 minutos de exercícios calistênicos, né, para atingir 60 minutos em cada sessão, completando as mesmas 3 sessões por semana, completando então os 180 minutos do tempo de treino, era igual para os diferentes grupos. Então, eles tiveram que adaptar os tempos de treino porque o grupo Aristo tinha mais modalidades. Eles avaliaram o consumo de oxigênio, né, como desfechos principais, as dimensões ventriculares, os diâmetros diastólico e sistólico, finais do ventrículo esquerdo, que são importantes para a função hemodinâmica, a distância percorrida do teste de caminhada, a qualidade de vida e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, né, como os desfechos principais. Aqui está mostrando, desculpa, deve estar um pouco pequeno, então, como foi, né,
o fluxo dos pacientes, né? Então, eles avaliaram 310 pacientes, 220 foram excluídos por diferentes motivos, e, no fim, eles incluíram, né, 22 pacientes no grupo que fez os 3 protocolos, 22 no grupo que fez treino aeróbio e treino muscular respiratório, 22 no grupo que fez treino aeróbio e treino de força, e 22 no grupo que fez treino aeróbio somente. Ao final, aqui, eles avaliaram 18 pacientes nesse grupo, 17, teve algumas perdas, 20 nesse e 19 nesse. Então, foram poucas perdas que eles tiveram, comparando a avaliação inicial do início do trabalho com a avaliação final. Essa é uma tabela que mostra as características basais dos diferentes grupos, mostrando só que não teve diferença também, né? O grupo que fez os 3 protocolos, o grupo que fez os 2, o grupo que fez aeróbio e força, e o grupo que fez só aeróbio, então eram iguais, eram parecidos, os pacientes na entrada do estudo. Aqui mostra, então, o comportamento do consumo máximo de oxigênio na parte de cima dessa figura. Aqui o grupo que fez, né, treino muscular respiratório, treino aeróbio, treino de força, né? Um pouco acima, mas não foi significativo comparado com os outros grupos, né? Então, teve uma pequena diferença, mas essa diferença não é significativa com relação ao consumo máximo de oxigênio, né, no pico do exercício. E aqui está mostrando também a variável de diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo, que representa a função sistólica do ventrículo, né? Se o diâmetro sistólico final aumenta, é porque a função sistólica é pior. Então, mostrou que o grupo que fez a combinação teve um menor diâmetro sistólico comparado com o grupo que fez, por exemplo, treino aeróbio e treino de força. E também foi menor comparado com o grupo que só fez treino aeróbio. Então, parece que o fator treinamento muscular e respiratório é um fator que mostra alguma influência na função hemodinâmica, porque aqui teve uma diminuição do diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo. Como eu comentei para vocês, se houve uma diminuição do diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo, provavelmente durante a sístole houve uma ejeção maior de sangue, né, e uma melhor eficiência, né, de bombeamento pelo ventrículo esquerdo, em resposta à combinação dos protocolos. Aqui está mostrando, então, também, né, a distância percorrida no teste de caminhada, aqui na parte de cima, e aqui do lado, essa mesma figura, no momento um pouco maior. Então, a avaliação da capacidade submáxima mostrou que o grupo que fez treino aeróbio, treino muscular inspiratório e treino de força em combinação, aumentou mais a distância percorrida no teste de caminhada comparado com aquele que só fez treino aeróbio, comparado com aquele que fez treino aeróbio e treino muscular inspiratório também. Então, e aqui, com relação ao grupo que fez treino de força e treino aeróbio, não foi diferente, mas parece que a capacidade funcional, utilizando a distância percorrida nesse teste submáximo, foi melhor no grupo que fez a combinação dos 3 protocolos, tá? Aqui também está mostrando, né, além da capacidade, a qualidade de vida, mostrando de novo, né, e quem trabalha com o questionário de Minnesota sabe que quando diminui o score é porque a qualidade de vida melhorou. Então, está mostrando aqui que no grupo que fez TMI, né, combinado com treino de força e com treino aeróbio, houve um menor score do Minnesota. Isso mostra a melhor da qualidade de vida comparado com o grupo que fez treino aeróbio. Não foi diferente com o grupo que fez IMT, treinamento muscular respiratório, junto com treino aeróbio, e foi menor no grupo que fez treino aeróbio com treino de força. Então, o componente diferente aqui foi que o treinamento muscular respiratório acabou melhorando a qualidade de vida, né, sempre que esteve presente com relação aos outros grupos. E eles concluíram, então, com base nesse estudo, que, né, o treinamento, né, utilizando um tempo de 180 minutos por semana, né, que foi recomendado para esses pacientes, que tem melhor resultado para esses pacientes com insuficiência cardíaca, é a combinação, então, de treino aeróbio, treino de força e treino muscular inspiratório, comparado com os outros pacientes. Eles até chamam no paper, né, do protocolo ideal para a reabilitação dos pacientes com insuficiência cardíaca. Então, acho que é isso por enquanto, pessoal. A gente pode conversar e ver as dúvidas que vocês têm. E se vocês tiverem alguma
alguma pergunta, vocês podem nos encontrar também, né, nas mídias sociais aqui, no e-mail, né, ou no WhatsApp, que está aqui embaixo também, e no nosso canal do Telegram. Desculpem de novo esse atropelo e essa dificuldade da internet, mas acho que no fim de tudo a gente conseguiu transmitir a mensagem aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar e agora a gente pode conversar sobre alguma dúvida pontual que vocês tenham e perguntas que vocês queiram me fazer, ou então contribuições também são sempre muito, muito bem-vindas de vocês. O Tuca está aí, né? Tem uma experiência grande também nessa modalidade de intervenção. Se quiser comentar alguma coisa, ele tem uma experiência experimental, que a gente também fez alguns trabalhos experimentais que eu acabei não trazendo, porque, né, a gente tem que fazer uma seleção das coisas que vai apresentar. Mas se vocês quiserem, a gente pode seguir conversando mais um pouco e vendo outras questões que vocês achem importantes. Por favor, Juliano e Francisco. Fiquem bem à vontade. Beleza, Pedrão. Parabéns, viu, professor? Vou tirar aqui o compartilhamento e já fecho aqui sua página aqui no Canva. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu sair aqui. Já tem uma pergunta aqui, Pedro, então já vamos começar. A professora Nicole está perguntando aqui, cara, qual fração de ejeção esses pacientes mais se beneficiam no TMI? Você acha que vê a diferença? Fração de ejeção preservada, reduzida, intermediária, sabe? Fala. Então, acho que nos pacientes com insuficiência cardíaca, né, esses que nós avaliamos lá no estudo original e esses do grupo da Grécia também eram todos os pacientes que tinham fração de ejeção reduzida, eles tinham disfunção sistólica mesmo importante, né? E de novo, como eles geralmente a resposta é maior quando o comprometimento é maior. Então, aquele paciente mais grave, acho que é o que mais responde, assim, nas intervenções, em diferentes intervenções. E nesses pacientes, eu acredito que também, no nosso trabalho, a gente não fez medida de fração de ejeção, mas o pessoal da Grécia fez, e eles viram que modificou a função sistólica lá, tá? Então, eu acho que se a gente for comparar insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e aqueles com fração de ejeção reduzida, eu acredito que aqueles com fração de ejeção reduzida têm um menor benefício do que os com fração de ejeção preservada. Sim, porque é exatamente isso que melhora na periferia, né? Melhora a perfusão, né? Diminui a resistência periférica, provavelmente melhora também, diminui a pós-carga, diminui a sobrecarga para o coração e ele melhora a fração de ejeção. Sim. Tem mais uma Não sei pergunta se aqui. respondi. Gil, deixa eu fazer uma pergunta. Professor, parabéns, obrigado pela excelente participação. Professor, queria que o senhor falasse um pouquinho em questão ao protocolo. Na prática, esse protocolo, quando eu comecei a usar e tentei implementá-lo muitas vezes, mas eu percebia que essa aderência e o tempo, né, que você tem que fazer para a reabilitação, porque nesse estudo aí, as pessoas melhoraram mais de um MET, né? Aquele estudo, os seus primeiros estudos Sim, melhoraram mais de um MET. De 17 ml por minuto para 21. Eu fiquei, poxa, é uma melhora muito significativa, só que é um protocolo pouco prático. E aí a gente foi fazendo ajustes, mas os estudos que foram sendo publicados, eles, em grande parte, mantêm esse protocolo, mais ou menos, de priorizar volume, né? Alguns protocolos priorizam mais intensidade. Qual é a sua visão em relação a essa... Então, é muito tranquilo, assim, porque naquela época, lá, isso foi 2000, 2001, 2002, que a gente discutiu isso, o que eu conhecia e o que se sabia de TMI eram protocolos de tempo, que era utilizar o threshold a 30% da pressão expiratória máxima num tempo determinado para sobrecarregar e melhorar a força e melhorar a endurance, né? Eu entendo. E era difícil, né? Na primeira semana, na segunda semana, a gente geralmente não conseguia, de forma ininterrupta, manter os 20 minutos. Então, a gente fazia um período de tempo, interrompia, descansava, fazia mais um pouco, e assim ainda. Até na terceira ou quarta semana, né, das 12 semanas, que ele conseguia fazer o protocolo de treino já sem interrupção, ou com uma interrupção menor para atingir os 20 minutos. Então, os pacientes, eles
para eles é muito cansativo, era muito cansativo fazer isso, mas teve resultado. E aí, depois, os outros trabalhos, como eu mostrei, a gente teve ganho na quarta semana, já então teve alguns trabalhos com 4 semanas, outros com 6 semanas, para diminuir um pouco do tempo, né, gasto com isso, mas é realmente um tempo grande que eles gastavam com o protocolo de treino. Aí depois teve um pessoal dos Estados Unidos, não me lembro agora de qual universidade, que publicaram agora, eles publicaram, e eles pegaram esse mesmo protocolo e fizeram um protocolo um pouco diferente. Eles fizeram 5 séries de 6 repetições e eles viram que tu fazer 5 séries, né, de esforço respiratório com uma carga um pouco maior, ao invés de utilizar 30%, eles utilizaram 60% a 80% da pressão respiratória máxima, e fizeram 5 séries com 6 repetições, e isso dava um tempo de 30 respirações, na verdade, né? E o tempo que eles precisavam para fazer esse protocolo é 5 minutos. E o paciente tolera muito melhor isso. E o resultado foi muito parecido com esse. Então, hoje em dia, os protocolos que a gente tem feito alguns trabalhos com treinamento ainda, a gente mudou, não faz mais esse protocolo de tempo longo, a gente faz um protocolo mais curto, fazendo 5 séries de 6 repetições em cada sessão de treino, e a gente faz uma de manhã e uma de tarde, porque daí tu consegue em 5 minutos de manhã resolver o problema do TMI e mais 5 minutos de tarde também, e o resultado é muito parecido. Então, essa atualização dos protocolos é importante, acho. Geralmente os pacientes eles se adaptam bem, e aqueles pacientes que não se adaptam a esse protocolo, que tem uma carga mais intensa e que tem, né, um esforço maior para fazer, apesar do tempo ser menor, a gente pode daí usar o protocolo pelo tempo. Mas hoje em dia a minha preferência é fazer protocolo mais curto com uma carga um pouco maior de treino. E até os pacientes toleram muito melhor isso. Porque o efeito é muito parecido também, tá? Não tem nenhum... Tem um trabalho do pessoal da Espanha que fez um protocolo de muito autenticidade, né? Que eles fizeram, se eu não me engano, eu não me lembro de cabeça, assim, mas acho que foram 10 respirações contra uma pressão respiratória bem alta, assim. E repetiram 2 vezes por dia por 4 semanas, tá? E eles viram, nos pacientes eles viram que era seguro esse treino e que teve resultado no ganho de força muscular, no ganho de endurance, no ganho de capacidade funcional avalada pelo teste de caminhada e também outras variáveis eles mostraram. Então, também treinar esses pacientes com insuficiência cardíaca que tem uma função hemodinâmica ruim, baixa, com um protocolo de alta intensidade se mostrou seguro, não teve nenhum tipo de intercorrência também para esses pacientes com insuficiência cardíaca, que é o trabalho do pessoal da Espanha, né, que tem o Joaquim Dia e um grupo de fisioterapeutas que trabalham com TMI também lá. Então, esse resultado eu não trouxe, mas ele mostrou um resultado muito parecido, né, com 4 semanas de alta intensidade. Pedro, o Gabriel fez uma pergunta aqui que é bacana, Gabriel, da Federal Fluminense. A reversibilidade dos efeitos do TMI na IC. Você tem algum estudo? Professor Gabriel. Isso. Então, na IC não tem estudo avaliando a reversibilidade, mas junto com o Pedro Paulo e com o próprio Gabriel lá da Federal Fluminense, a gente fez um estudo em idosos que mostrou que depois de um protocolo de treino que eles ganhavam força, melhorava a variabilidade da frequência cardíaca, né, diminuía a ativação simpática, aumentava a ativação vagal e tinha como consequência também, né, uma melhora de parâmetros funcionais. A gente acompanhou esses pacientes por, não me lembro se foi 3 ou 4 semanas, e eles perdiam o efeito em 3 ou 4 semanas. Mas, se vocês lembram, naquele estudo original lá da insuficiência cardíaca que a gente fez, a gente avaliou a API na semana 48, e foi um ano depois que eles pararam de treinar. Eles tiveram, evidentemente, uma queda, né, da força, porque, né, pararam de treinar, mas ainda eles tinham uma força maior que o grupo controle. Provavelmente é porque eles passaram esse período de tempo depois de interromper o protocolo fazendo mais coisas. Então, eles acabaram fazendo mais atividade em casa, sobrecarregando mais o sistema respiratório e o próprio, né, o músculo periférico, e esse fato de eles terem conseguido fazer mais coisas manteve eles por mais tempo condicionados. Acho que deve ser isso, mas eles perdem o ganho se eles pararem de treinar, sim. Mais uma aqui, Pedro.
É verdade que um treino com 10% da PI Max é placebo? O que você acha? Ó, a gente sempre tem que pensar nos princípios do treino, né, Juliana e Francisco? O que é o princípio? É sobrecarga, reversibilidade e especificidade, né? E a gente, no treino aeróbio, por exemplo, no treino de força, né, a gente sabe que quanto maior a sobrecarga, né, então se tu quiser ganhar mais força, tem que treinar 80% de uma RM, por exemplo, é o que recomenda para ganhar força, para hipertrofia, é acima de 80% da repetição máxima. E isso serve para o respiratório também. A gente, no protocolo lá de 2006, a gente usou o threshold sem mole. A gente media o valor de pressão e dava valor de 7, 8 centímetros de água quando a mola estava toda frouxa, né, do threshold. Então, era uma carga mínima. Isso a gente considerou placebo, porque não estava sobrecarregando, né, a ponto de ganhar força ou de ganhar endurance. Eu acho que 10 pode ser que seja uma carga mínima de trabalho, mas eu acho que não é suficiente para garantir o princípio da sobrecarga no protocolo de treino. Show de bola. Professor, o senhor concorda que treinos, aqui é a pergunta da Jéssica, treinos com cargas mais altas são superiores aos treinos com cargas mais baixas? Então, de novo, esse pessoal dos Estados Unidos que adaptou esse protocolo para fazer essas 5 séries de 6 repetições, totalizando 30 respirações a uma carga de 60%, 70%, até 80% da PI, utilizaram cargas mais altas e eles tiveram resultados muito parecidos, né? Eles, não me lembro assim agora, mas nesse trabalho inicial que eles fizeram, eles viram que uma sessão de treino, uma única sessão de treino, fazendo esse protocolo, né, de 5 séries com 6 repetições, fazendo 30 respirações, trazia redução da atividade simpática 20 ou 30 minutos depois da sessão de treino. Em pessoas normais, não em cardiopatas, né, tá? Em indivíduos normais. Eles avaliaram o comportamento dessa diminuição do simpático no pós-treino e da pressão arterial. Então, a pressão arterial caía no período pós-treino, que nem acontece no treino aeróbico, por exemplo, e também a atividade simpática caía no pós-treino. E essa queda da atividade simpática nos indivíduos normais se mantinha por 15, 20, até 30 minutos, se eu não me engano, depois de ter feito uma sessão de treino. Então, o efeito acontece, né? E se ele fizer mais de uma sessão, provavelmente esse efeito vai aumentando, né? Talvez não aumente assim exponencialmente, mas a tendência de ter um efeito melhor até. Agora, professor, só complementando, tem a questão do princípio do treinamento também, né? Assim, porque às vezes o estudo ele já começa de alta intensidade, mas na prática, não necessariamente, você já precisa começar com esse treino mais intenso. Você pode também ir evoluindo. Então, nesses protocolos de treino de alta intensidade, geralmente o que acontece é assim, ó, tu começa com 40% da PI na primeira semana, e daí na segunda semana tu passa para 50%, na terceira semana tu passa para 60%, até atingir na quarta semana ali, né, o valor máximo. Então, tem também um protocolo de sobrecarga crescente, assim, mesmo pensando que tu quer atingir lá a alta intensidade. Mas tu tem que talvez ter um protocolo crescente dessa carga durante as 2 ou 3 primeiras semanas de treino. Posso perguntar? Claro, rapidinho. Vanessa. Pode perguntar. Não, adorei, né, a apresentação, professor. Esse período de pandemia, eu comecei a aplicar treinamento online com os meus pacientes, né? Então, o que eu comecei a fazer protocolos mesmo, e é interessante que assim, eu comecei a incluir mais, eles conseguem fazer mais atividade física, mais exercícios com orientação mesmo à distância, né? E aí eu vi o protocolo, o que eu tenho feito com meus pacientes com insuficiência cardíaca? Eu monitoro eles nos movimentos de treinamento resistido, e o treinamento aeróbio eles fazem por conta. E a questão, eu não estou aplicando o TMI neles. O senhor acha que seria interessante, assim, incluir, né, esse tipo de tratamento como terem que fazer no período, 2 períodos do dia? E eu acho mais uma última pergunta. Isso na internet sobre fazer
A Siri está respondendo por mim, não tem problema. Tá. E se seria um momento agora da gente incluir para prevenção mesmo, sabe? Para pacientes que procuram a gente por condicionamento físico, prevenção de doenças, colocar esse protocolo como uma forma também de auxiliar na questão de envelhecimento, prevenção de doenças cardíacas. Então, assim, ó, como a gente viu no nosso estudo, né, só fazer TMI tinha efeito na capacidade funcional. Então, eu acho que, mesmo que o paciente faça um programa de reabilitação, e isso é uma coisa que eu sinto falta de ser efetivamente implementada, porque os programas de reabilitação clássicos, eles são treino aeróbico e agora, mais recentemente, treino de força. E tu dificilmente vê um programa de reabilitação, a não ser que seja um experimento ou um projeto de pesquisa ou uma coisa inovadora, usando o TMI. Então, eu acho, assim, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que o TMI deveria fazer parte, assim, mais frequentemente de todos os programas de reabilitação, porque ele tem efeito. E, como esses últimos estudos mostraram, o efeito dele se sobrepõe ao efeito só isolado do treino aeróbio ou isolado do treino de força ou combinado treino aeróbio e treino de força. Então, se tu usar os três, tu tem mais ganho. Então, isso já é um motivo mais do que suficiente para incluir TMI. E outra coisa que também eu acho que eu queria comentar sobre isso é que o TMI, o custo é baixo, né? A pessoa pode fazer em casa, ela vai receber uma orientação, pode ser por telereabilitação ou uma sessão acompanhada. Se tu orientar ele consegue fazer no domicílio tranquilamente. Enquanto que fazer treino de força, fazer treino aeróbico é mais difícil para ele fazer no domicílio, porque tem mais risco, é mais cansativo, ele tem mais medo. Enquanto que o TMI é bem tranquilo de fazer, ele pode fazer no domicílio muito, muito, muito tranquilamente. Então, eu acho que ainda falta no Brasil essa inserção, né, do TMI nos protocolos de reabilitação cardíaca, porque com relação à cardiopata, a gente vê que tem muito resultado. Tem trabalho com hipertenso, mostrando que o TMI melhora, né, a hipertensão, diminui esse impacto também. Então, eu acho que o que está faltando para esse dado científico, que é uma evidência e que já foi demonstrada em várias publicações de locais e países diferentes, ser inserido nos programas de reabilitação, não sei, acho que talvez é a conscientização das pessoas que tem efeito, não tem risco praticamente e o custo é baixo. E acho que aqueles pacientes que talvez mais possam se beneficiar são aqueles que têm mais comprometimento, que são aqueles que têm mais dificuldade de fazer um treino aeróbio, de fazer um treino de força, pelo menos numa fase inicial, talvez tu consiga resgatar esses pacientes, começando com o TMI e depois saindo do TMI e partindo para um treino aeróbio e um treino de força. Então, mas eu acho que o Juliano sabe bem disso, o Francisco também, né? No Brasil, acho que menos de 5% da população que tem indicação para reabilitação faz reabilitação, né? Nos Estados Unidos é um pouco mais, 15%, chega a 20% também. E então é um número muito pequeno de pessoas que acabam se beneficiando dos programas de reabilitação. E eu acho que muito disso tem acho que várias causas para isso estar acontecendo, mas acho que muito disso é a barreira, né, da pessoa ter que sair do seu lar e ir para o centro de reabilitação fazer reabilitação. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco esse conceito. Talvez agora, com a chegada da telereabilitação, isso mude um pouquinho, ou aumente até a aderência e a participação das pessoas que têm indicação para fazer reabilitação em programas de reabilitação. Então, acho que é uma visão de futuro isso. E a outra pergunta era sobre indivíduos normais? Seria agora o momento da gente incentivar as pessoas, os indivíduos normais, já que eles estão tão preocupados com respiração, né, em introduzir o treinamento para esses indivíduos. Então, eu acho que sim, tem até meta-análise com o uso de TMI em atletas de alto desempenho. Então, né, eles fazem TMI também, e parece que o TMI em atletas de alto desempenho, como maratonista, ciclista, ultramaratonista, acaba melhorando o consumo de oxigênio, né, naqueles indivíduos que têm um consumo de oxigênio super alto. Então, tem essa parcela também da população que acaba se beneficiando com o TMI. E agora, né, com essa questão da Covid, eu acho que
não tem nenhum estudo feito ainda com TMI na COVID, assim, mais sério, né? Talvez já estejam sendo desenvolvidos, mas não tem resultado ainda. Tem um paper, acho que foi publicado, mas com um número pequeno de pacientes, com algumas coisas assim meio difíceis de entender. Mas acho que com essa questão, né, do comprometimento da função ventilatória do paciente que foi afetado ou infectado pelo vírus, pela COVID, eles podem ter um benefício bom de treinamento muscular-respiratório também para esses pacientes, porque a gente não sabe como é que eles vão estar daqui a 6 meses. Tem alguns trabalhos mostrando que 12 meses depois eles ainda têm, principalmente aqueles pacientes mais graves, ainda têm redução importante da função respiratória, redução importante da função musculoesquelética. Então, eu acho que esses pacientes no pós-Covid, eles também se beneficiam de um protocolo de TMI, sim. Pedrão, acho que é isso. A gente estava programado para ficar das 8 às 9, cara. Nós já estamos aqui nas 9h30. Então, que teve, claro que teve as emoções uma aí. intercorrência, né? Mas a gente entende aí que o teu tempo, particularmente, é precioso, cara. Então, teve uma série de colocações. Eu tentei responder a maior parte delas aqui no grupo. E eu vou fazer a última pergunta aqui para você, cara, só para você me dizer aí o teu feeling. Você, se fosse para escolher hoje a gente tem menos disponibilidade um pouco do Threshold e mais do Power Brief. Você vê isso como uma barreira ou faz alguma diferença? O que você acha, cara? Então, eu acho que falta equipamento no mercado para esse fim, né? Só tem o Power Brief, porque o Threshold está parando de fabricar e daqui a pouco só vai ficar o Power Brief. Então, eu acho que os Power Brief, eles dão uma possibilidade de uma sobrecarga maior, que o Threshold tinha uma limitação lá, que a carga máxima do Threshold era 40 ou 41 centímetros de água, né? O Power Brief tem diferentes intensidades que tu pode fazer, até os atletas usam, às vezes, né, os Power Brief para fazer treino de alta intensidade. Então, acho que o Power Brief, ele está aí porque é o único que tem no mercado e que consegue graduar, né, valores maiores de carga para treinar. Então, por exemplo, esses protocolos de alta intensidade, o Threshold não dá para fazer, tem que fazer com o Power Brief. Então, acho que o Power Brief também, e talvez tenha que, né, aí uma visão de futuro, né, criar novos equipamentos para fazer TMI, daqui a pouco, eu acho que está faltando, porque só tem um, que é o Power Brief, né? Beleza, cara. Então, meu amigo, obrigado, viu, Pedro? Foi um prazer te receber aqui. Nós gravamos a aula, cara. Depois eu vou te mandar o link se você quiser reproduzir no teu canal também, no seu YouTube. Não, um prazer. Com certeza. Com certeza. Para a gente, uma felicidade, uma honra. A gente queria trazer você já faz um tempão. Que bom que deu certo agora. E brigadão mesmo, viu, cara, pela dedicação aí para divulgar teu trabalho, que é, sem dúvida, fora da curva, cara. Um prazer. E que a gente possa se encontrar pessoalmente em breve, quando essa porcaria dessa pandemia passar. A gente está com saudade. Eu que agradeço, Juliano, Francisco, pelo convite, pela oportunidade. E sempre que vocês quiserem, a gente está aí disposto a conversar, porque o que eu acho que o que a gente melhor faz assim é conseguir transmitir a informação para mais pessoas e essas pessoas levarem a informação para assistência lá na sua clínica, no seu serviço de reabilitação, e isso resultar ou trazer benefício para o paciente, que acho que o que a gente precisa mesmo é isso, no fim das contas, é melhorar a vida das pessoas, e eu acho que é isso que importa mais. Agradeço mesmo pela grande oportunidade e fico à disposição aí, se vocês quiserem outro dia fazer outras discussões, a gente faz. E se vocês também quiserem acompanhar a gente no canal, assim, fiquem bem à vontade, a gente está no início de uma construção e a gente, sim, quer ter a possibilidade de facilitar a chegada de informação onde ela precisa chegar mesmo. Tá? Nossa ideia também. Tamo junto. Beleza, Pedrão. Bom descanso, meu amigo. Valeu, beleza. Chicão. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço, obrigado, Pedro. Bom descanso aí. Bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Valeu, galera.